desenvolver a pergunta de hoje é a seguinte: o que Jesus diria sobre o aborto? Interessante, né? Então vamos ver aqui o que é que a gente pode aproveitar disto. Assunto antigo e atual. Essa questão de aborto é tão real e antiga quanto Adão e Eva. Isso sempre aconteceu, ou concretamente, ou por vontade dos envolvidos, mesmo quando não se tinha ideia de como fazer acontecer. Mas é muito atual, pois no coração da pessoa violenta, tudo deve ser usado para que seus ímpetos belicosos se manifestem. O importante mesmo é incomodar os desafetos, as pessoas ao redor. É nesse sentido também que a Bíblia chama o joio de bodes e cabras. Ficar incomodando quem está por perto. 2. Assunto que tem divididas opiniões. É natural que cada pessoa tenha opiniões diferentes, pois cada uma tem históricos diferentes e isso é até salutar. O que é errado é quando temos a nossa opinião e queremos julgar e condenar quem pensa diferente. Os outros não podem pensar contrário. Aí, nessa situação, mesmo quando estamos certos, assumimos a posição errada. O correto é amar os outros com suas opiniões e ações que discordamos. E, se for o caso, deixarmos a lei vigente decidir o que fazer, sem nunca deixar de amar a outra pessoa, mesmo que seja condenada pela lei. Armamentistas contrários. Essa situação é tão interessante que presenciamos com facilidade pessoas favoráveis ao armamento social, favoráveis à distribuição de armas de fogo a toda pessoa, ser contrário ao aborto, brigando a favor da vida. Segundo eles, por exemplo, a Corte Americana entendeu que é crime o aborto, mas é legal andar armado num país que quase toda semana tem jovens matando colegas nas escolas. Durma com barulho desse, né? Ninguém quer morte de ninguém. Na verdade, por causa do imagem e semelhança com que todos foram criados por Deus, ninguém quer a morte de ninguém. Não há pessoas que defendam a morte em nome do aborto. Isso é uma mentira de efeito para não deixar as pessoas pensarem realmente sobre o fato. Isso é como dizer que, amando os presidiários e mandando os cristãos fazerem o mesmo, Jesus está concordando e favorecendo o crime cometidos por eles. 5. E Jesus, o que diria? Aí sim, é o que interessa para o cristianismo. Contrário ou não, primeiro, para Deus, isso não é motivo para discórdias entre os salvos, sob hipótese nenhuma. Segundo, não é motivo para fazer guerra contra o mundo, pois não somos do mundo, apenas embaixadores no mundo. Terceiro, mesmo não concordando, é mais uma grande oportunidade de amar o mundo e não mostrarmos indignação contra ele. 6. Instituição ou as pessoas? Nessa briga incoerente e desnecessária, o que acontece é que uns defendem a instituição e os outros defendem as pessoas, como acontecia no tempo de Jesus em relação ao sábado. Para ele, o sábado é importante, mas era menos importante que as pessoas. A instituição existe para beneficiar as pessoas e não o contrário, segundo ele afirmou. O caso da mulher adúltera. Esse caso é emblemático para muitas situações, inclusive para este. A questão do aborto, né? Inclusive para esse, a questão do aborto.
Partindo do pressuposto que todos os pecados são do mesmo tamanho enorme, mesmo Jesus não concordando com o pecado da mulher, ele se colocou do lado dela, protegendo-a, sem obrigá-la a ser ou fazer do jeito que ele achava certo. Ele amou aquela mulher, embora discordasse do que ela era ou fazia. Quem tem a mente de Cristo imita Cristo nesta e em tantas outras situações, inclusive em relação ao aborto. Jesus apoiava o adultério? Na mente do joio no judaísmo, sim, ele aprovava e até incentivava o adultério quando protegeu aquela mulher. Mas na mente do trigo no judaísmo, era fácil compreender que ele não concordava, mas a mulher era mais importante do que o erro que cometeu. Em nossos dias é a mesma coisa. O joio é intolerante, não ama pessoas, mas instituições, leis, coisas, etc. Ama tudo menos pessoas. O trigo é o contrário, ama pessoas, como Jesus faria e fez em seu tempo. Cada um dará conta de si. A prepotência do joio é tão grande, a necessidade carnal é tão grande, que até parece acreditar que vai dar conta dos outros e dos erros que os outros cometem. Mas só parece. Na verdade, é um espírito nazista, fascista, uma carência enorme de impor sua vontade e pensamento sobre os outros, não importando com o que isto venha produzir contra os outros. Ao contrário de Jesus, o joio mata quantas pessoas forem necessárias para defender coisas como o sábado e outras instituições. 10. Jesus não veio julgar. O próprio Jesus disse isso e é muito pouco lembrado pelo joio. Este, em qualquer religião, precisa muito, carece muito de julgar as pessoas segundo o seu modo carnal de ver a vida e o mundo. O próprio Deus disse que não veio julgar, mas o joio entende que pode e deve julgar os outros. Acredita que tem autoridade para dizer o que é, o que e quem está errado. Tem condição divina de condenar as pessoas no que são ou fazem e que fere seus padrões na verdade, de verdade e moral. Amor não é concordar. Amar é aceitar, acolher, respeitar e até defender o direito do outro ser e pensar diferente. Quando a Bíblia ensina, quando o Espírito opera, promovendo o amor no coração de uma pessoa, não está dizendo que devemos concordar com o que com o que as pessoas amadas fazem ou deixam de fazer. E o interessante é que, amando, a gente quer o melhor para aquela pessoa, mesmo que ela seja e haja diferente da gente. 12. Cristianismo hipócrita. Esse é o cristianismo joio. São violentos, promovem guerra, armas, provocações, ameaças e, ao mesmo tempo, brigam contra o aborto. São capazes de defender um feto, promovendo a morte da mãe. Defendendo um sistema econômico que promove a miséria e a morte de muitas crianças e adultos com a desnutrição. Hipocrisia. Só defende uma causa para gerar violências. Pois, se não houvesse mais abortos, buscariam razões para abortos acontecerem. É só para serem violentos, só isso. Esse é o único interesse. 13. O que Jesus faria? O verdadeiro cristianismo teria duas atitudes em relação a este assunto e outros tantos. Primeiro,
buscaria defender e criar condições para que mulheres não precisassem nem quisessem abortar. Criar condições para que mulheres não precisassem abortar ou não quisessem abortar. Essa é a primeira coisa que o cristianismo poderia fazer. Claro que o capitalismo não deixaria, né? Mas o capitalismo buscaria fazer isso. O que mais? Essa é a primeira coisa. Cadê? Criar condições para que as mulheres não precisassem nem quisessem abortar. Isso inclui lutar contra esse capitalismo doentio que a Bíblia afirma ser a causa de todos os males no mundo, o amor ao dinheiro. Segundo, imitando Jesus com a adúltera, buscaria demonstrar o máximo de amor com a mulher que abortasse. Compreende? Buscaria demonstrar o máximo de amor com a mulher que abortasse. Cadê? Que abortasse. Dando todas as condições para que ela sofresse o mínimo possível com o aborto que decidira fazer. Isso é cristianismo. Não olho por olho, dente por dente. Jesus fez assim com a mulher adúltera, né? O resto, né? Outros comportamentos que não esse, é puro farisaísmo do joio cristão. Não estamos longe, muito longe de parecer Jesus? Muito longe. Para os que lutam contra aborto, grande parte deles, né? Jesus não diria, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, não. Jesus seria o primeiro a pegar a pedra para jogar na mulher adulta. Esse é o cristianismo que a gente mostra por aí.